Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Priscila Figueiredo e vocês são muito bem-vindos ao canal Além do Vale dos Reis. O fruto da relação entre César e Cleópatra beneficiava os dois amantes, dado que César conseguia com isto usurpar do Egito sem prestar contas a Roma, enquanto Cleópatra conseguia que o Egito passasse a ser uma província romana. Em contrapartida, se os planos de César chegassem a bom porto, Cleópatra acreditava que poderia colocar Cesarião à frente de um império com dimensão semelhante ao de Alexandre. Depois de derrotar os últimos partidários de Pompeu em 45 a.C., César recebeu o título de ditador perpétuo e o direito de usar o traje triunfal e a coroa de louros. Entretanto, Cleópatra e Cesarião tinham chegado a Roma. César reconheceu Cesarião como seu filho, embora não tivesse casado com Cleópatra. Júlio César foi assassinado quando entrava numa sessão do Senado, na qual se discutiria, entre outros assuntos, a concessão do título de rei antes do início de uma campanha militar contra o reino. Morto César e aberto seu testamento, Cleópatra comprovou que o ditador nomeara como herdeiro o seu sobrinho Otávio. Se Cesarião alguma vez esteve nos projetos de César, seria no futuro longínquo, quando sua liderança estivesse consolidada, mas isso são apenas teses, dado que os planos de César morreram com ele. Cleópatra regressou ao Egito com Ptolomeu XIV, que morreu logo a seguir, talvez envenenado por ordem da rainha. Estabeleceu de imediato seu filho Cesarião como corregente, quando este tinha apenas 3 anos. Entretanto, em Roma, Otávio, Marco Antônio e Lépido começavam a reagir contra os assassinos de César. Com menor pressão romana, o Egito prosperou. Por fim, a rainha demonstrava sua capacidade de governança, percebendo que deveria modernizar a administração e revolucionar as estruturas econômicas do país. A tranquilidade não durou muito. Em outubro de 42 a.C., Otávio, Marco Antônio e Lépido derrotaram os republicanos em Filipos e dividiram o império. Antônio ficou com o Oriente e, como tenente e amigo de César, nos últimos anos quis recuperar seus projetos. Replicando o comportamento de César, à sua chegada a Alexandria, Antônio instalou-se em Tarso e no ano 41 a.C. convocou Cleópatra para lhe pedir contas. Conhecedora da urgente necessidade de fundos, Cleópatra não respondeu às primeiras mensagens. Por fim, compareceu à ordem em um navio com traseira de ouro e remos de prata, mostrando a Marco Antônio que ela era a solução para muitos dos seus problemas. Transformaram-se em amantes, passando o inverno em Alexandria. Na primavera de 40 a.C., Marco Antônio abandonou Alexandria para amparar um ataque. Sua esposa, Fúvia, comandou na Península Itálica um exército para arrebatar o poder de Roma a Otávio. Depois que Fúvia foi vencida em Perúgia e morta em Atenas, Marco Antônio avançou contra Otávio. Mesmo assim, a guerra aberta não iniciou,
pois ambos fizeram as pazes em Brídice. Como parte do acordo de tréguas, Marco Antônio casou-se com a irmã de Otávio, Otávia, e os esposos foram para Atenas, onde tiveram 2 filhas. Foi ali que Marco Antônio preparou a invasão do reino, antecipando que quem vencesse poderia apresentar-se em Roma como o único sucessor de César. Com a desculpa dos perigos da guerra, enviou Otávia para Roma. Enquanto isso, Cleópatra dava à luz aos gêmeos, filhos de Marco Antônio, Alexandre e Cleópatra. Em 34 a.C., Marco Antônio se casa com Cleópatra, seguindo o ritual egípcio. Foi explorado pela intriga romana. Pouco depois, numa cerimônia realizada em Alexandria, Cleópatra apareceu vestida de Ísis e Antônio como Dionísio, para consagrar Cleópatra como rainha de reis e Cesarião como rei de reis. Cleópatra e Cesarião reinaram sobre o Egito e em Chipre. A maioria dos filhos de Cleópatra teve um final trágico. O mais velho, Cesarião, era fruto da sua relação com Júlio César. Nos últimos momentos, Cleópatra quis enviá-lo para a Índia, na esperança que ele pudesse regressar ao Egito mais tarde, mas foi traído e entregue a Otávio, que o executou. Com Marco Antônio, Cleópatra teve 3 filhos: Alexandre Hélios, Cleópatra Selene e Ptolemeu Filadelfo. Órfãos de pais, foram transferidos para Roma e criados por Otávia, irmã de Otávio e esposa legítima de Marco Antônio. Depois da derrota em combate nas águas de Ácio, 31 a.C., Marco Antônio e Cleópatra esperaram pelo fim em Alexandria. Ao que parece, Cleópatra passou o tempo investigando venenos mais doces e mortíferos, testando os seus efeitos em condenados à morte. Marco Antônio ainda tentou deter militarmente Otávio, mas depois de derrotado, suicidou-se. Por fim, Otávio entrou em Alexandria e prendeu Cleópatra. Pretendia exibi-la na vitória que esperava comemorar em Roma. A rainha pediu um tempo para se preparar e, no entanto, no descuido dos captores, Cleópatra conseguiu suicidar-se, envenenada pela picada de uma cobra. Cleópatra tinha apenas 39 anos quando morreu. Governou o Egito por 22 anos. Numa época em que as mulheres raramente ou nunca afirmavam ter controle político sobre os homens, ela conseguiu manter o Egito no estado de dependência enquanto ocupou o trono, embora fosse greco-macedônica e não egípcia. Passou a simbolizar ao Antigo Egito como a mais popular do que qualquer outro monarca egípcio. Espero que vocês tenham gostado deste conteúdo e, se gostaram, se inscreva no canal, comentem, ativem o sininho e deixem os seus likes. Obrigada e até mais!